Bom, galera, dando continuidade aqui, ó, só para a gente finalizar esse último artigo aqui do nosso Código Penal, nesse capítulo, né, dos crimes praticados por particular contra a administração pública, certo? Aqui, ó, a gente falou, né, que é a sonegação de contribuição previdenciária, 337A, 337A. Só para a gente ver a conduta aqui, que é aquela empresa privada, né, que a gente falou, que só nega a contribuição previdenciária com algumas condutas. Aí especifica aqui as condutas, ó. Omitir de folha de pagamento da empresa ou de documento informação prevista na lei previdenciária. Então, aquele dono de uma empresa que vai fazer o levantamento ali dos seus funcionários, né, que tem carteira assinada. Então, ele omite na folha de pagamento em relação à quantidade de funcionários que ele tem, aos valores que ele paga para funcionário e tudo mais. Deixe de lançar mensalmente os títulos próprios de contabilidade, omite total ou parcialmente receitas ou lucros, né, da remuneração e tal. Isso aqui é uma conduta das empresas privadas que provavelmente não vai ser questão de sua própria, porque não tem a ver com a nossa atividade aqui no nosso concurso da prefeitura, né? Aqui agora a gente encerra o capítulo dos crimes praticados por particular contra a administração pública. Então, se você vê no seu edital aí, desse artigo 337A, a gente vai para o 359, artigo 359A, artigo 359A. Aqui inicia os crimes contra as finanças públicas. Crimes contra as finanças públicas. Aqui não está falando se é um crime praticado por particular ou um crime praticado por funcionário público, independentemente de qual seja, se é funcionário público ou se é particular. Mas se é um crime contra as finanças públicas, pode incorrer nesses artigos aqui do nosso Código Penal. Então aqui são os últimos artigos dos crimes previsto no nosso Código Penal, o 359A ao 359H. Lembrando também, como eu havia falado em sala, né, que esses crimes aqui só estão previstos para nível superior. Contratação de operação de crédito, é o primeiro crime, 359A. Quem ordena ou autoriza a realizar operação de crédito interno ou externo sem uma prévia autorização legislativa. Então, para ordenar ou autorizar uma realização de um crédito, de um valor, de uma demanda financeira para a prefeitura, tem que ter uma previsão legal. Se não, pratique esse crime aqui com uma pena de reclusão de 1 a 2 anos. Qual que é essa previsão legislativa aqui? Existe em relação ao período legislativo, né, a legislatura, como a gente falou também em sala, de 4 em 4 anos, né, tem que fazer um levantamento dos valores que vão ser gastos por aquele período eletivo ali, e também uma lei anual. A lei orçamentária anual, a LOA, é uma lei que é feita todo ano para ver quais que vai ser os gastos daquele município, daquele estado, da União, em relação ao que vai ser necessário de gastar, ao valor, quantidade de produto. Então, lei orçamentária anual, ou uma LDO também, né? A lei das diretrizes orçamentárias. Qual que vai ser o gasto ali naquele período legislativo, naquele mandato eletivo ali. Lembrando que o mandato, né, é 4 anos, a legislatura também são 4 anos. O mandato eletivo, por exemplo, de um senador, qual que é o mandato de um senador? 8 anos. A legislatura, 4 anos. Período legislativo é semestral, então 6 meses. 6 meses é
é um período legislativo, depois mais 6 meses. Então temos 2 períodos legislativos num ano. Então, em um mandato de 4 anos de um prefeito, por exemplo, a gente tem 8 períodos legislativos, né? Tranquilo? 2 vezes 4, 8. Lei orçamentária anual, então é feito todos os anos uma lei para ver os gastos daquele município ali em relação àquele ano, em relação àquele mandato eletivo e tudo mais. Então, quando se faz uma autorização de uma operação de crédito, vai fazer um gasto a mais ali, que não está previsto nessa lei orçamentária anual, pode concorrer, né, para cometer esse crime aqui. Tranquilo? Uma contratação de operação de crédito, de forma a violar previsão legal. Parágrafo único, ó. Incide na mesma pena quem ordena ou autoriza. Olha os verbos: ordenar, autorizar, realizar. Então, fica atento a esses verbos aí que vai cair na sua prova para você conseguir lembrar. Ordena, autoriza ou realiza uma operação de crédito sem previsão legal. Aí na mesma pena, quem ordena, autoriza ou realiza operação de crédito interno ou externo, com as seguintes condições: inobservância de limite, condição ou montante estabelecido em lei ou resolução do Senado Federal. O CAPT, que é o que a gente viu anteriormente aqui, é quando faz a operação de crédito, realiza a operação de crédito, sem observar a previsão legal. Então, não há previsão legal e faz a operação de crédito ali. Aqui no parágrafo único, no inciso primeiro aqui, é quando faz a operação de crédito, prevista na lei, então tem previsão legal, tranquilo, só que excede ao valor que foi estabelecido em lei. Aqui, ó, faz a inobservância do limite. Então, a lei orçamentária anual, a LOA, né, ela preveu lá um gasto de 50 mil reais naquele ano para educação. E aí vem o prefeito e ordena a construção de uma escola lá, sem uma previsão legal e além do limite que foi estabelecido na lei. Aí vai gastar 100 mil reais para educação agora, ao invés de 50 mil. Então, inobservou o limite que foi estabelecido em lei para a operação de crédito em relação à área da educação, que é o nosso exemplo. Segundo aqui, ó, quando o montante da dívida consolidada ultrapassa o limite máximo autorizado por lei. Então, a dívida consolidada é aquela dívida que já foi prevista na lei, só que a dívida é maior do que o valor máximo que a lei permite. Então, a lei permite máximo gastar tanto. A dívida adquirida é maior do que esse limite. Então, também concorre para este crime. Então, 359B agora, outro crime. Qual que é esse? Ó? Inscrição de despesas não empenhadas em restos a pagar. Então, restos futuros. Artigo 359B. Ordena, autoriza, mesmos verbos. Ó. A inscrição em restos a pagar. O que é restos a pagar? As despesas futuras, né? Então tem uma contribuição anual desse ano, de 2020. Em 2021 vai ter uma nova contribuição, uma nova previsão de valor anual a ser gasto. Então, em restos a pagar. Então, faz uma previsão lá, não, ano que vem eu vou pagar tanto. Vou ter este gasto. Então, é uma previsão de restos a pagar. Então, quando ordena a inscrição nesses restos futuros, nessas despesas futuras, de despesa que não tenha sido previamente empenhada ou que exceda o limite estabelecido em lei. Então, para eu fazer esse lançamento futuro em despesa futura para ser paga, eu tenho que analisar ela previamente. Tem que fazer uma análise prévia em relação a isso, ou se eu exceder o limite estabelecido em lei para pagar futuramente, para pagar no ano que vem, eu, como funcionário público, como servidor público, posso cometer este crime de inscrição de despesas não empenhadas em restos a pagar. É difícil a gente ver isso aqui no nosso dia a dia, né? Mas
Na administração pública é corriqueiro isso aqui. Detenção de 6 meses a 2 anos. Vamos seguir. Próximo crime, ó, 359C. Assunção de obrigação assunção de obrigação no último ano do mandato ou legislatura. Qual que é o último ano do mandato? Né? Vai ter a eleição esse ano, o mandato eletivo vai iniciar ano que vem, 2021, 2022, 2023, 2024, o último ano do mandato eletivo do prefeito e presidente é 2024. Então, o que é a assunção de obrigação? Quando você vê assunção em relação a tributos, né, a valor de tributos, é alteração do devedor. Alteração do devedor quer dizer que estava sendo cobrado um tributo de uma determinada empresa. Aquela empresa lá que prestou o serviço para a prefeitura, ela não realizou o serviço, vamos cobrar o valor dela lá e tal. Só que, fazendo esse processo de cobrança, de execução, descobre que não é aquela empresa, é uma terceira empresa que é a devedora, e não aquela que estava sendo cobrada. Então, nesse processo, vai alterar o devedor. A assunção seria isso. Então, eu estava cobrando da empresa A, e descobre que na verdade é a empresa B, altera o devedor. Eu não vou cobrar mais da empresa A, vou cobrar da empresa B. Essa assunção é isso. Então, alteração de cobrança do devedor aqui, de obrigação no último ano do mandato eletivo, né, do mandato ou da legislatura. Não é mandado, viu? Não é mandado, é mandato. Mandato eletivo. Mandado é o quê? Mandado de busca e apreensão. Manda buscar alguém, manda prender alguém. Quem faz é o juiz, né? O juiz expede um mandado de busca e apreensão. Agora, o mandato é um mandato eletivo, né? Dos nossos agentes políticos aí. Então, vamos lá. Ordenar ou autorizar, está vendo os mesmos verbos aqui, a assunção de obrigação nos 2 últimos quadrimestres do último ano do mandato da legislatura, cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro. Qual que é o exercício financeiro? É daquela LOA, da Lei Orçamentária Anual daquele ano. Previu lá um exercício financeiro a ser pago. Aí eu incluo lá nessa lei daquele ano uma despesa que vai ser paga. Eu altero o devedor lá, faço uma assunção para pagar um determinado valor naquele ano. Então, cuja despesa ela não possa ser paga no mesmo exercício financeiro. Então, ela não pode ser paga naquele ano. Mesmo assim, eu executo lá para fazer a cobrança. Caso reste parcela a ser paga, ou caso reste parcela a ser paga no exercício seguinte. Então, se eu ultrapasso o limite financeiro daquele ano, na hora de fazer a assunção ali, ou eu passo para o ano que vem para fazer esse valor, para pagar esse valor, só que a parcela ser paga no ano seguinte, que não tem uma contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa. Então, primeira opção, eu faço essa assunção de cobrança para pagar um valor acima do que está previsto naquela lei. Ou passo uma parcela a ser paga do ano que vem sem que tenha uma disponibilidade em caixa, sem que tenha um fundo que vai me garantir que aquele valor vai ser pago.
Tranquilo? Então, das duas formas, pode configurar esse crime 359C. Vamos seguir, que a gente tem alguns artigos ainda para finalizar. Pena aí, ó, de 1 a 4 anos. 359D agora, ó. Ordenação de despesa não autorizada. Ordenar uma despesa não autorizada por lei. Aqui, ó, único verbo, ordenar. Ordenar é uma despesa não autorizada por lei. Então, vai fazer uma compra de um produto lá necessário para a administração pública, só que não tem autorização em lei para aquilo. Tem que existir uma lei anterior para ordenar um gasto de despesa, a lei orçamentária anual. Se não tiver previsão legal e o prefeito lá, ó, ordena essa despesa, ordena esse gasto, pode incorrer no crime do artigo 359D, reclusão de 1 a 4 anos. Prestação de garantia graciosa. Prestar garantia em operação de crédito sem que tenha sido constituída contra-garantia em valor igual. Então, é quando presta uma garantia, vai fazer uma operação de crédito, vai fazer o pagamento de um valor lá para a administração para um serviço que vai ser prestado na prefeitura. Aí eu presto uma garantia. O que é prestar uma garantia? Colocar uma garantia, um bem, vamos dizer assim, como garantia que o serviço vai ser feito. Um determinado valor, um carro, um imóvel, uma empresa, do valor referente como uma garantia. Ó, se eu não prestar esse serviço, esse bem aqui vai ficar como uma garantia. Agora, se eu presto essa garantia, vou fazer uma operação de crédito, presto essa garantia, sem que tenha sido constituído contra-garantia em valor igual ou superior ao valor da garantia prestada na forma da lei. Então, para eu fazer uma prestação de crédito, fazer um serviço, prestação de serviço, por exemplo, eu tenho que ter uma garantia, né? Tem que ter um bem referente ao valor que vai ser do serviço que vai ser prestado, do gasto, né, que vai vir da administração pública. Só que, para eu fazer isso, eu tenho que ter uma contra-garantia também. Para garantir, né, a ambas as partes, tanto a prestadora de serviço quanto a quem está recebendo o serviço, que vai ser efetivo aquilo ali, vai conseguir concluir e ambas as partes vão ser beneficiadas, né? Vão ter as suas garantias, tanto a garantia de quem está prestando serviço, quanto a garantia de quem está recebendo esse serviço. Então, quando presta essa garantia sem uma contra-garantia, então a outra empresa, a outra parte, ao prestar essa contra-garantia também tem que ter previsão. Se não tiver essa contra-garantia, pode incorrer nesse crime aqui. Tranquilo? Detenção de 3 meses a 1 ano. Agora, ó, não cancelamento dos restos a pagar. Então a gente viu que os restos a pagar é aquela parcela de contribuição lá que vai ser mandada futuramente, né? Vai ser passada para uma LOA futura, né? Para um sistema financeiro anual próximo. Agora, quando deixa de ordenar, autorizar ou promover, agora o verbo, ó, cuidado, porque agora o verbo é deixar. Deixar quer dizer que é uma conduta omissiva. Nos crimes anteriores, a gente viu que era uma conduta omissiva, era ordenar, realizar, então era uma ação. Aqui no 359F é o verbo deixar, é não fazer, uma omissão. A omissão de quê? Então ele deixa de ordenar,
deixe de autorizar ou deixe de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao que foi permitido em lei. Então a lei permite lá você lançar em restos a pagar, em despesas futuras, tantos mil, 50 mil. E você prevê lá que foi mandado para o restos a pagar, foi mandado para uma contribuição futura, 70 mil reais. Então, passou o limite previsto em lei. Foi um valor superior ao limite previsto em lei, que era de 50 mil. Então, tem que fazer o quê? O cancelamento destes restos a pagar. Ao deixar de fazer este cancelamento, o prefeito municipal, por exemplo, ao deixar de ordenar este cancelamento, ele pode incorrer nesse crime. O artigo 359F, detenção de 6 meses a 2 anos. Tranquilo? Bora seguir. Penúltimo crime aqui, ó, 359G. Aumento de despesa total com pessoal no último ano do mandato ou da legislatura. Então, aumento de despesa com pessoas, com servidores, com funcionários públicos. Ordena ou autoriza ou executa ato que acarrete um aumento de despesa total com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato ou da legislatura. Então, o mandato do prefeito aqui vai encerrar em 2024, certo? Vai iniciar em 2021, 2022, 2023, 2024, vai ser o último ano. Nesse último ano do mandato eletivo do prefeito, em 180 dias antes, 180 dias antes de finalizar esse mandato, ele faz um aumento de pessoal. Ele vai querer se candidatar à reeleição, ele vai querer ser reeleito no próximo ano. O que ele faz? Ele fala assim: não, vou contratar esse pessoal aqui, vou aumentar as minhas despesas com os servidores, porque eles vão votar em mim, né? Seria uma possibilidade de compra de voto, ainda que de forma implícita, né? Não está claro ali a compra de votos, mas seria uma ideia disso. Então ele aumenta a despesa com o pessoal para se candidatar à reeleição e em 180 dias antes do fim do mandato. Então configura o crime 359G, reclusão de 1 a 4 anos. Tranquilo? Lembra-se, esse aumento é com pessoal, não é aumento com despesa. Aumento com despesa vai enquadrar no artigo anterior, nos artigos anteriores. Aqui é com pessoal, justamente para não enquadrar essa hipótese de compra de voto e de aumentar os funcionários que possam votar nele. Tranquilo? Último artigo do nosso Código Penal e o último artigo do nosso edital, nosso concurso da Prefeitura de Séries. Oferta pública ou colocação de títulos no mercado. Ordenar, autorizar, promover a oferta pública ou colocação no mercado financeiro de títulos da dívida pública sem que tenham sido criados por lei ou sem que estejam registrados em sistema centralizado de liquidação e de custódia. O que é isso? O que é um título da dívida pública? O título da dívida pública, por exemplo, aquele cidadão que é preso, ele é sentenciado, vai ter uma sentença contra ele, punindo ele por causa do crime que ele cometeu. A pena vai ser de prisão e multa. Vai ser, você vai ficar 4 anos preso, vai ter que pagar uma multa de X valor, de 10 mil reais para a vítima, para o Estado, vai ter que pagar 10 mil reais para o Estado. Essa multa que foi aplicada nessa sentença, caso o sujeito que foi condenado não pague esse valor dessa multa,
passar o prazo ali, ele não paga esse valor, essa multa passa a ser título de dívida pública. Enquadra ela em título de dívida pública. O que acontece? O CPF do cara fica suspenso. Ele não pode dar entrada em passaporte, não pode criar empresa, não pode dar andamento em qualquer ato, fazer um financiamento no banco, em qualquer ato que necessite do seu CPF. Então, o CPF dele fica parado, sem possibilidade de movimentar, por inclusão em título de dívida pública. Certo? Agora, se faz essa inclusão, se ordena ou autoriza a oferta pública ou a colocação no mercado financeiro de título de dívida pública, sem que tenha criado, então sem uma criação por lei ou um registro autorizado, pode incorrer nesse crime do 359H. Então necessita de uma lei prévia ou necessita de uma autorização, de um registro anterior a isso para poder enquadrar em título de dívida pública. Senão, concorre para esse crime 359H, reclusão de 1 a 4 anos. Tranquilo, galera? Então aqui, 359H, a gente encerra os nossos artigos dos crimes, nosso Código Penal, que vai ser previsão do nosso edital do concurso da Prefeitura de Justiça. Certo? Só retomando, esse último capítulo que a gente viu aqui é só para nível superior. Para nível médio é só o 327 ao o 312, perdão, né? Para nível médio, só do 312 ao 327, nível médio. Nível superior, 312 ao 337A e depois 359A ao 359H, para nível superior. Tranquilo? Então a gente vai continuando aí. Na próxima aula a gente vai dar entrada aí na lei de improbidade administrativa. Beleza?